Bom dia, meu povo. Fala, bom dia. Bom dia! E aí, tudo tranquilo, sob controle? Bom mesmo? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Vitoriano. Bom dia a todos. Vai, Giovana tá assistindo a aula hoje, vai chover, ué. Hoje vai Pai, o chover. que que tem? Pai, o que que tem? O que que tem, né? Hoje chove, certeza. Galerinha, véspera de feriado, hein? Vocês vão ter aí 4 dias de descanso. Feriado Corpus Christi. O Célio confirmou com vocês, vai emendar? Confirmou ou não? Vai, né? Ah, beleza. Que bacana. Dá para vocês descansarem um pouco, né? A cabeça, descansar um pouquinho de aula virtual, para depois a gente retomar o nosso trabalho. Bom, galerinha, hoje vamos continuar falando de segundo reinado, do governo de Dom Pedro II. Vou abrir aqui o material para vocês. Isso, muito bem, Paraibana. Paraibana disse que vai usar o tempo para fazer simulado. Esse povo do Nordeste é diferenciado, né? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Galerinha, segundo as minhas anotações mentais, o último slide que eu expliquei para vocês foi esse ponto de análise aqui. Confere? Conversa comigo. Opa, deixa eu voltar aqui. Esse ponto de análise aqui. Foi, né? A elite imperial e aquele projeto ridículo de embranquecimento da população brasileira, baseado no darwinismo social. Bom, então a gente vai dar prosseguimento a partir do tópico 5. Continuamos falando do aspecto econômico do segundo reinado. Já vimos que nesse período a cafeicultura se transforma na principal atividade econômica do nosso país, porém não era a única, né? O Brasil também tinha cultivo de tabaco, continuava tendo cultivo de cana-de-açúcar. Mais para o final do século XIX teremos o surto da borracha, que ainda vamos estudar. Porém, é preciso a gente chamar a atenção para um fato importantíssimo. No segundo reinado vai acontecer no Brasil o que os grandes historiadores chamam de o surto industrial. Essa palavra aqui, ó, surto, o que ela te lembra, hein? Pode falar pelo microfone ou pelo chat. O que você entende pela palavra surto? É isso mesmo, Karen e Neves. Surto é uma coisa rápida e passageira, tá? Surto é uma coisa rápida e passageira. Ou seja, o Brasil, durante o segundo reinado, vai passar por um crescimento industrial, mas vai ser um processo, repito, rápido e passageiro. Não vai ser ainda uma industrialização plena, porque essa industrialização plena, com investimento, por exemplo, na indústria de base, siderurgia, metalurgia, só vai acontecer mais para frente, a partir de 1930, no governo especificamente de quem? Prova para mim que você aprendeu ano passado. A industrialização efetiva do Brasil. Muito bem, cara. Só a partir da era Vargas. Então, vou repetir de novo para não ficar dúvida. Durante o segundo reinado, o nosso país passa por um processo de crescimento industrial, um processo rápido e passageiro. Ainda não foi uma industrialização plena. Por isso que nós chamamos de surto industrial.
Essa industrialização plena só vai acontecer no século XX, já a partir de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas. Agora, o que teria provocado esse surto industrial no nosso país, ainda no século XIX, ainda no segundo reinado? Esses 5 fatores aqui em conjunto. O primeiro deles, a própria riqueza proveniente do café. Isso mesmo. Parte dos lucros da cafeicultura foram reinvestidos no setor industrial. Infelizmente, foi a menor parte desses lucros, mas a riqueza proveniente do café, os lucros oriundos da cafeicultura, é que vão financiar esse surto industrial que vai acontecer no nosso país, ainda no governo de Dom Pedro II. Beleza? A Catherine fez uma pergunta aqui. Esse surto foi depois da quebra da Bolsa de Valores? Não, a quebra da Bolsa de Valores vai ser em 1929, né? Aí depois dela vem a Era Vargas. A industrialização plena do Brasil é que só vem depois da crise de 29. Esse surto aqui, ele vai acontecer a partir da década de 1850, bem antes, tá, Catherine? Da crise de 29. Continuando. Outro fator que também contribuiu foi a aprovação pelo Parlamento Brasileiro, nessa data aqui, que você não precisa decorar, em 1844, de uma tal tarifa Alves Branco. Essa tarifa, ela vai aumentar os impostos alfandegários. Todo mundo sabe o que é isso? O que é um imposto alfandegário? É o imposto cobrado sobre produtos importados, sobre produtos que vêm de fora. Alguém me responde aí, por favor. Eu quero participação hoje, hein? Tranquilo, Cátia. Galera, o que o Brasil mais importava nessa época? O que o nosso país mais importava nesse período? Produtos industrializados? Exatamente. Muito bem. Quem falou? O João? Sim, sim. Muito bem, João. O que o Brasil mais importava, mais comprava de fora, era produtos industrializados em geral, principalmente da Inglaterra, né? Tecidos, móveis, ferramentas e etc. Se a tarifa Alves Branco vai aumentar as taxas alfandegárias, os impostos sobre os produtos importados, é claro, eles começaram a chegar mais caros no Brasil. E isso vai representar um estímulo para que tais produtos fossem fabricados aqui dentro, aqui mesmo no nosso país. Portanto, podemos classificar a tarifa Alves Branco como uma medida, começa com P, a palavra, P de pato. Como é que nós podemos classificar? Muito bem, Líbina. Parabéns, Karen. Como uma medida protecionista, ou seja, que vai proteger o mercado interno, proteger as indústrias que estavam nascendo naquele período. Na verdade, quando o governo aprovou a tarifa Alves Branco, o objetivo era aumentar a arrecadação de impostos, claro. Porque se o Brasil comprava muito de fora e eu aumento o imposto, o governo arrecada mais. Simples, né? Só que, por consequência, por tabela, ali como um efeito colateral dessa medida, acabou protegendo as indústrias brasileiras. Foi uma medida, portanto, protecionista. Outro fator que também contribuiu com esse surto industrial. Em 1845, eu falei com vocês na última aula sobre isso, hein? Vamos ver quem estava acordado e lembra. Em 1845, o parlamento britânico, por isso que está em inglês aqui, aprova uma resolução chamada Buarberry. Como é que é a pronúncia aí? Buarberry. É porque o inglês, ele fala, o britânico mesmo, né? Praticamente sem abrir a boca. Não é igual o brasileiro que fala assim, todo escrachado, né? Você não vai ver um britânico falando assim, how are you? Não, ele fala assim, ó, how are you? How are you? Entendeu?
Ele não vai falar Bill Arbidin, ele fala Burberding. Sacou? Essa é a pronúncia. Mas eu sei que vocês ainda estão aprendendo inglês. Vocês ainda vão chegar no meu nível. Galerinha, o que essa resolução, Bill Arbidin, ela determinava? Alguém lembra? Isso. Muito bem, Canuto. Obrigado, Neves. Eu também acho a minha pronúncia muito chique. A resolução Bill Arbidin, ela dava autorização para a Marinha de Guerra Inglesa aprisionar e afundar navios negreiros. Repito, essa resolução, essa lei aqui não é nossa não, tá? É inglesa, por isso que tá em inglês. Essa resolução do Parlamento Britânico dava autorização para a Marinha de Guerra Inglesa afundar ou aprisionar navios negreiros encontrados no oceano, certo? Tá, professor. E o que isso tem a ver com o surto industrial? A resposta está embaixo. A Bill Arbidin foi uma pressão, com P maiúsculo, para que fosse aprovada a primeira lei abolicionista de nossa história. E eu já falei sobre ela também. Essa lei aqui já caiu algumas vezes no Enem, viu? Ela é muito importante. A primeira lei abolicionista efetiva que funcionou na prática da nossa história foi a Lei Eusébio de Queiroz. Eu já vi Queiroz escrito com S e com Z nos livros didáticos. Não faz diferença isso. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, determinava o que mesmo? O fim do tráfico negreiro. A Lei Eusébio de Queiroz, repito, determinava o fim do tráfico negreiro. Pelo menos oficialmente, a partir daquela data, 1850, não chegavam mais escravos africanos no Brasil. Os que estavam aqui continuavam sendo escravizados, mas não chegavam mais escravos. Tá, professor, eu lembro dessa lei, você falou na última aula, mas o que ela tem a ver com o surto industrial? Simples. Gente, parte dos capitais que antes eram utilizados na compra de escravos, no tráfico negreiro, foram reinvestidos em outros setores, como, por exemplo, o setor industrial. Então, repito, parte dos capitais, não todo, tá? Parte dos capitais que antes eram utilizados na compra de escravos, no tráfico negreiro, agora que ele chegou ao fim, esses capitais foram reinvestidos em outras atividades, como, por exemplo, no setor industrial. Além disso, gente, vamos pensar, né? A médio e longo prazo, o que vai acontecer após a Lei Eusébio de Queiroz? Após o fim do tráfico negreiro? Teremos uma substituição gradativa, bem gradual, do trabalho escravo pela mão de obra assalariada, sobretudo os imigrantes. Vocês lembram? Então, isso vai ajudar também a criar um mercado consumidor interno para produtos, inclusive industrializados. Sacou? Então, isso explica por que a Bill Arbidin, juntamente com a Lei Eusébio de Queiroz, também vão favorecer ao surto industrial. Beleza? Perguntinha aqui da Karen. A primeira foi a da Vitoriano, então vamos pela ordem, né? Com a lei, eles passaram a cuidar mais dos escravos ou nada? Vitoriano, não. É ilusão pensar que o tratamento dado aos escravos melhorou. Sabe o que vai acontecer? Nesse momento, o principal polo econômico do Brasil era o Sudeste, certo, Vitoriano? Ali estava concentrada a produção de café. Rio de Janeiro e São Paulo. Vai começar a faltar escravos nos cafezais do Sudeste. Aí os fazendeiros, os cafeicultores, ali daquela região, vão começar a comprar escravos de fazendas decadentes do Nordeste. Era o chamado tráfico interprovincial, ou seja, o tráfico entre províncias, entre as províncias do Nordeste e do Sudeste. Só que isso vai ser uma solução paliativa, momentânea, né? A solução definitiva vai ser substituir o trabalho escravo pelo trabalho dos imigrantes. O que eu vou falar agora é uma coisa que até dói os ouvidos e nos revolta. Mas o pensamento da elite escravocrata brasileira era mais ou menos o seguinte:
Se for para pagar salário, eu pago para um branco, não pago para negro. Então, eles preferiam incentivar a vinda de imigrantes, contratar eles como assalariados, do que, por exemplo, transformar os negros em assalariados, né? Algo nesse sentido, tratar eles melhor. O que era uma visão absolutamente racista, com R maiúsculo. Pergunta da Karen. Professor, a proibição do tráfico negreiro também representa a proibição da compra de escravos no mercado interno? Não. Aqui no mercado interno, a compra de escravos continuava liberada. Só o tráfico da África no Brasil que estava proibido, tá, cara? Belezinha? Bom, galera, chegamos então no último e principal fator que motivou esse surto industrial no Brasil durante o Segundo Reinado, que foi a atuação de um homem. A atuação desse cara aqui, ó. O nome dele, vou colocar aqui no chat, era Irineu Evangelista de Souza. Mas ele ficou mais conhecido na história pelo título que ele ganhou do próprio imperador Dom Pedro II, o título de Barão de Mauá. Ele chegou a ser também Visconde de Mauá. E aí eu queria contar a história de vida desse cara para vocês, porque ela é até inspiradora. Atenção, porque eu vou contar através de narrativa. Irineu, ele nasceu no Rio Grande do Sul, em uma família de pequenos proprietários que criavam gado lá no sul do Império. Mas ainda na infância, o menino Irineu passou por um trauma. O seu pai ele foi assassinado por ladrões de gado. Já tinha ladrão no Brasil naquela época. Aliás, desde 1500 tem, né? E aí a mãe de Irineu, ela não conseguia criar sozinha os 6 filhos. Então, Irineu, ainda na infância, foi enviado para o Rio de Janeiro para ser criado por um tio dele. Então, ainda na infância, ele vai para a capital do Império. Lá, ainda na infância, ele começa a trabalhar para um comerciante português, lá do Rio de Janeiro. Começa ali varrendo a calçada da loja, né, limpando as prateleiras, típico serviço de office boy ali, né, aquele serviço, né, de estagiário. Mas, aos poucos, ele foi, digamos, crescendo na carreira. O menino Irineu era muito esperto. Ele era um autodidata. Ele aprendia sozinho as coisas. E o seu patrão, esse comerciante português, percebeu isso. Aí ele passou a ser vendedor, a cuidar do balcão. E já rapazinho, ele virou o gerente da loja. Irineu morava nos fundos da loja, então não precisava pagar aluguel, né? E ele guardava quase todo o seu salário. Ele não era aquele rapaz de querer ostentar, né? Não era de boemia, de sair para as festas, não. Ele trabalhava e ficava quietinho no canto dele, ele guardava quase todo o seu salário e ao longo de vários anos ele juntou uma economia. Alguns rapazes hoje em dia iriam fazer o quê com dinheiro desse, né? Ia comprar um carro, encher de som, rebaixar e achar que estava ostentando, né? Mas Irineu não, ele fez melhor. Um belo dia, o seu patrão, esse comerciante português, chegou para ele, muito nervoso, com os papéis na mão. Falou assim, eu comprei essas ações aqui e agora elas não valem nada. Gastei um dinheirão nessas ações e agora não serve nem para limpar o bumbum. E aí o Irineu perguntou, patrão, que papéis são esses? E o patrão dele respondeu, são ações do Banco do Brasil, que acabou de decretar falência. Era o final do governo de Dom Pedro I. O Irineu falou assim, patrão, essas ações podem não valer nada hoje, mas no futuro elas vão valer. Por quê? Banco do governo sempre consegue se reerguer, até porque o governo, gente, ele tem uma fonte inesgotável de recursos, chamado impostos.
É ou não é verdade? Mas o patrão não deu ouvido. Não, isso aí não vale nada. Esse negócio aí dá vontade até de tacar fogo. O Irineu falou, patrão, se eu quiser eu posso comprar essas ações de você. O patrão respondeu, Irineu, eu estaria sendo desonesto vender isso aqui, não vale nada para você. O banco acabou de falir. É que eu estou falência do Banco do Brasil, isso não vale mais nada essas ações. O Irineu insistiu, não, patrão, eu compro de você. Dá o seu preço. Eu tenho as minhas economias. E aí o patrão dele falou assim, não, eu não vou ser desonesto com você não. Então, já que você quer comprar, eu te vendo por 10% do valor. O preço simbólico. E aí Irineu comprou ações do Banco do Brasil, e eram várias ações, por 10% do valor. Imagina, uma coisa que custa R$1.000, você compra por 100. E guardou aquilo. O tempo passou, Dom Pedro II foi coroado, e aí o que aconteceu? O Banco do Brasil foi refundado, foi reaberto. E com força total, né? Até porque a nossa economia estava bem melhor agora com o café. Aquelas ações que antes não valiam nada, agora valiam uma fortuna. E o Irineu vai vender essas ações por um preço muito maior do que ele tinha pago, 20 vezes o valor que ele tinha pago. Ele construiu ali uma pequena fortuna. E aí, ao invés de ostentar, não, ele foi investir esse dinheiro. Agora ele não precisava mais trabalhar para aquele comerciante português. Irineu foi abrir seus próprios negócios. Começou com o comércio, mas logo ele percebeu que a tendência do momento no mundo era qual ramo? Industrial. Só que para ele, de fato, fazer investimentos de grande porte, só aquele dinheiro das ações do Banco do Brasil que ele tinha vendido não era suficiente, ele precisava de um parceiro. Irineu, então, ele fez amizade com um banqueiro inglês que vivia no Rio de Janeiro. Ele começou, inclusive, trabalhando para esse banqueiro. Ele ainda era muito jovem, ganhou a confiança desse banqueiro. Inclusive, o Irineu aprendeu a falar inglês sozinho, hein? Sozinho. Ele era um autodidata, como eu disse. E aí ele fez uma amizade muito sólida com esse banqueiro e os dois viraram parceiros de negócio. O banco desse inglês começou a financiar os investimentos que Irineu queria fazer no setor industrial. Gente, ele vai, inclusive, fundar um estaleiro, uma fábrica de navios no Brasil. Em pouco tempo, com seus vários negócios, Irineu, nessa época ele já tinha um pouco mais de 30 anos de idade, se transformou no homem mais rico do império. Repito, se transformou no homem mais rico do império. Mas ele queria mais. Ele não queria apenas ficar rico. Ele queria que o seu país, o Brasil, fosse desenvolvido. Ele queria ver o Brasil como uma potência mundial. E ele percebeu que só indústrias não bastavam. Era preciso investir em infraestrutura. Por exemplo, de transportes. O Brasil não tinha ferrovias, enquanto a Europa já tinha. Irineu, então, vai propor para Dom Pedro II uma parceria. O governo, juntamente com Irineu, iria financiar a construção da primeira estrada de ferro do nosso país. Ela ligaria o interior de São Paulo ao Porto de Santos, principal porto do Brasil até hoje. Para quê, professor? Para ajudar a escoar a produção de café para o resto do mundo. E aí assim foi feita uma parceria público-privada, que a gente chama de PPP, né? Tem gente que acha que PPP, como é que é no Instagram? Pego, passo, como é que é o outro? PPP? Pego, passo, ou penso, né? Isso, exatamente. Tá vendo? Tô antenado. Isso, pego, passo, ou penso. Não, PPP não é isso não. PPP é parceria público-privada. O governo entra com uma parte do investimento e o empresário entra com outra parte. Assim foi construída a primeira estrada de ferro do Brasil. E aí, por conta disso,
Irineu ganhou o título de Barão de Mauá. Em sua homenagem, a primeira locomotiva que andou nessa estrada de ferro, ela foi batizada de Baronesa, em homenagem, claro, ao Barão de Mauá. Mas ele não parou por aí. A história é longa, gente. Como eu disse, ele queria ver o Brasil como uma potência. Então, ele vai investir em infraestrutura. Além de ajudar a financiar a construção da primeira estrada de ferro do nosso país, o Barão de Mauá, ele também vai mandar reformar todo o Porto de Santos, que eu repito, até hoje é o principal porto do Brasil. É o que mais exporta e importa mercadorias até hoje, tá? No nosso país. Outra coisa que ele percebeu, a iluminação pública do Rio de Janeiro, da nossa capital, ela estava muito atrasada. Eram postes com a lamparina em cima. É sério. Poste bem baixinho, né? Ali mais ou menos uns 2 metros de altura. E aí tinha uma profissão no Rio de Janeiro, era o acendedor de postes. Quando a noite ia caindo, o acendedor de poste ia ligando as lamparinas nas ruas. O Irineu, o Barão de Mauá, mudou isso. Ele remodelou a iluminação da capital, ela passou a ser feita a gás. Era o que havia de mais moderno na época. E ele ainda vai mandar construir um cabo de telégrafo. Você sabe o que é telégrafo, né? Telégrafo era a internet banda larga da época. Ele vai mandar construir um cabo de telégrafo submarino ligando o Rio de Janeiro a Londres, na Inglaterra. Você tem noção da importância disso? Gente, uma notícia que antes demorava semanas para chegar da Europa aqui no Brasil, agora demoraria segundos. Olha a revolução que ele estava promovendo. Mauá tinha negócios em vários setores, indústrias de vários tipos, como a fábrica de navios que eu falei, e ele chegou até a fundar um banco, o Banco Mauá, um banco privado. E aí, professor, como é que vai terminar essa história? Da maneira mais trágica possível. Presta atenção nesse ponto de análise aqui, ó. Eu coloquei para vocês. Opa! Presta atenção. As pessoas nas ruas começaram a falar que o Brasil tinha um imperador e um rei. O imperador era Dom Pedro II. O rei era Mauá. Nossa, eu não entendi. O imperador e um rei? O imperador seria Dom Pedro II, o imperador da política. Mauá seria o rei da economia. E aí isso começou a incomodar Dom Pedro II. Era uma ameaça ao seu poder. Para piorar, a grande fortuna de Mauá, que era o homem mais rico do império, começou a gerar uma dorzinha de cotovelo na elite agrária brasileira, nos cafeicultores. Esses fazendeiros começaram a ficar, inclusive, com inveja e com medo também do poder que Mauá tinha conseguido. Esses fazendeiros, eles defendiam a ideia que o Brasil tinha uma sina agrária. Professor, como assim uma sina agrária? Que o nosso país tinha um destino. O destino de ser um país agricultor e não um país industrial. E o problema é que esses fazendeiros, eles tinham muita influência. Eles tinham cargos dentro do governo, eram deputados, eram senadores, eram ministros. E aí eles começaram a barulhar a mente de Dom Pedro II. Tem até um cara que foi muito importante nesse processo, foi o Visconde de Feitosa. Visconde de Feitosa começou a falar para o imperador: Majestade, abra o olho. As pessoas nas ruas estão dizendo que o Brasil tem um imperador e um rei. O imperador é Vossa Majestade. O rei é Mauá. Isso ameaça o seu poder. Chegou um momento que a fortuna de Mauá era tão grande que ela superava o orçamento do império. Ele tinha mais dinheiro que o governo, pra vocês terem uma ideia. E aí Dom Pedro II começou a se incomodar e a se preocupar com isso. Sabe o que o imperador fez? Essa não foi uma decisão sábia, viu? Ele mandou retirar os investimentos e o suporte financeiro que o governo imperial dava para os negócios de Mauá. Suas empresas vão começar a enfrentar dificuldades. Vou te contar um segredo, tá, gente?
rico também precisa de dinheiro emprestado. Inclusive, precisa mais do que nós, os pobres. Você sabia disso? Sabia? A Giovana, que é rica, sabe. Ela precisa de dinheiro emprestado também. Ela pega os milhões dela no banco. Além de precisar de dinheiro emprestado, os ricos também precisam de apoio do governo para os seus negócios. Só que aí Dom Pedro II vai retirar as duas coisas. Os empréstimos e o apoio que dava para os negócios de Mauá. Isso aqui é só um exemplo. Lembra da tarifa Alves Branco? Vamos ver se vocês estão acordados. O que a tarifa Alves Branco determinava mesmo? O aumento do quê? Isso, obrigado, cara. O aumento das taxas alfandegárias, era o protecionismo alfandegário. Os produtos de fora chegavam muito caros. Tá aqui a data dela, né? 1844. Essa tarifa Alves Branco ajudou demais os negócios de Mauá, porque as pessoas preferiam comprar as mercadorias fabricadas pelas suas indústrias, as indústrias de Mauá, do que os produtos ingleses, estavam chegando caros demais. Só que aí, 16 anos depois, em 1860, o governo aprovou uma outra tarifa. Vou colocar aqui o nome dela para vocês. A tarifa Silva Ferraz. A data dela, 1860. O que a tarifa Silva Ferraz fez? É fácil lembrar, o contrário da tarifa Alves Branco. Essa tarifa diminuiu e muito os impostos alfandegários. Diminuiu novamente as tarifas alfandegárias. Os produtos de fora, principalmente os ingleses, voltaram a entrar muito baratos no Brasil. Gente, me responde uma coisa, por favor. As indústrias de Mauá vão dar conta de concorrer com as indústrias inglesas? Me responde, por favor, sim ou não? Não, né? Então, o governo sabotou os negócios de Mauá, parou de conceder empréstimos para os seus negócios e parou de dar suporte também. E ainda aprovou a tarifa Silva Ferraz, facilitando as importações. Os produtos ingleses voltaram a entrar baratíssimos no Brasil. Só para você ter uma ideia, a tarifa Alves Branco ela tinha aumentado os impostos alfandegários para até 60%. Voltaram a ser de 15%. Olha a diferença. E aí as fábricas de Mauá vão começar a falir, porque não vão dar conta de concorrer com os produtos ingleses. Afinal de contas, a Inglaterra era a maior potência do mundo na época. Para piorar um pouco mais, Mauá começa a sofrer incêndios criminosos em suas fábricas. Isso mesmo. Várias fábricas dele foram queimadas de maneira criminosa. Ele não vai suportar. Sem empréstimos do governo, sem apoio do governo, tendo que concorrer com as mercadorias inglesas que agora voltavam a entrar baratas no Brasil e ainda sofrendo incêndios criminosos em suas fábricas, Mauá vai à falência. Ele vai quebrar. E isso vai custar ao Brasil, no mínimo, 50 anos de atraso econômico. Nosso país poderia ter se industrializado de maneira plena ainda no final do século XIX. É o que o Mauá estava tentando fazer. O Brasil só vai conseguir essa façanha, como eu já disse no começo da aula, a partir de 1930 com Getúlio Vargas. Então, o que fizeram com o Barão de Mauá foi uma das maiores injustiças da história do Brasil e que custou caro para toda a nação brasileira. Por trás de toda essa sacanagem, com o perdão da palavra, está a mentalidade retrógrada, atrasada da nossa elite agrária, que ficou com ciúminho, com invejinha, com dorzinha de cotovelo do sucesso do empresário Mauá. Essa elite agrária é que barulhou o imperador para deixar de dar apoio para os seus negócios. Essa elite agrária que controlava o parlamento brasileiro é que aprovou a tarifa Silva Ferraz para sacanear os negócios de Mauá. Tudo isso porque eles acreditavam que o Brasil tinha que ficar plantando só café. Mas Mauá já tinha advertido. É muito perigoso um país ficar dependente apenas de um produto.
Porque se esse produto entra em crise, o país quebra. Temos que diversificar os investimentos. E outra, as grandes potências só são potências porque investem no setor industrial. Mauá, resumindo, foi um homem à frente do seu tempo. Infelizmente, não deram muito ouvido a ele. E isso custou ao nosso país, repito, no mínimo, 50 anos de atraso econômico. Cara, eu concordo com você. Os jogos de poder das cortes parecem história de novela. São verdadeiras novelas, né? Galerinha, falta pouco mais de 1 minuto para nossa aula encerrar. Todo mundo entendeu o que foi o surto industrial? Conversa comigo. Sim ou não? Dá um ok, um joinha. Infelizmente foi só um surto, né? Uma coisa rápida e passageira que durou aproximadamente 20 anos. E o nosso país paga caro até hoje. Gente, obrigado pela presença, tá? Obrigado pela participação. Um bom feriado para vocês. Descansem. Sim, Neves, é um assunto bem relevante para o Enem, por isso que eu fiz questão de aprofundar, tá? Com vocês. Bom feriado para vocês. Descansem, tá? Cuidado com os rolês clandestinos, viu, Giovana? Fiquem em casa, se cuidem. Hoje é sextou, né? Quartou. Obrigado, Neves. Beijo, abraço, tchau, tchau. Fala tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Até mais. Beijão.